de saber dessas coisas na história. Mas, Bolivar, vamos ao que interessa, que todo mundo está querendo saber aqui. Bolivar, o que você está vendo dessa passagem do Filipão no Atlético? Hoje, o Filipão parece, né, não ter um bom relacionamento com a torcida do Atlético. Não estou falando agora do trabalho dele dentro de campo, não. Nós já falamos disso. Estou falando agora dessa relação, dessa antipatia que parece que o torcedor está pegando do Filipão pelas reações dele em coletivas e também por esse episódio com o torcedor agora no aeroporto de Confins. O que você pensa disso, Bolivar? Ô, Brenão, o que me entristece, o que eu acho lamentável, é que parece que ele não faz questão nenhuma de ter uma boa relação com a torcida do Atlético, que é o coração do Atlético, é quem, né? É a torcida, é a massa que deve esse tipo de situação, né? O Filipão, desde a chegada dele, eu confesso que eu fiquei no orgulho, falei, pô, tem Luiz Felipe Scolari, um técnico campeão do mundo, com tanta história no futebol mundial, queridíssimo em Portugal. A próxima live nossa já é direto lá de casa, viu, Brenão? Viajo amanhã e já faremos direto de lá. E continuaremos essa tabelinha que muito me orgulha. Mas então, o Filipão é amado lá em Portugal, muito respeitado no mundo inteiro. E não é por acaso, não. E não é por acaso. Então, quando o Filipão, com a saída do Cudê, da forma que foi, estava ali no mercado, na verdade, no Atlético Paranaense, exercendo outra função. E sacaram o Filipão, eu falei, poxa vida, é o senhor libertador, o Atlético ainda tinha chances, né? É um cara que conhece o caminho das pedras, nunca havia sido eliminado antes das semifinais, bicampeão da competição e tal, e é um nome mundial. E até pelo jeitão dele, né? O jeitão mais turrão, ou de família também, eu acho que tinha tudo a ver com o Atlético. Ano passado tiveram vários episódios, inclusive os primeiros 9 jogos que o Filipão demorou para vencer, até finalmente conquistar aquela vitória 2-0 diante do São Paulo no Morumbi, né? Que ele havia sendo contestado e tal. Depois teve a questão do clássico, né? A forma que ele perdeu o clássico, a coletiva, a passividade dele na coletiva, mas uma série de situações que parecia assim, poxa, engraçado, não deu liga, não deu liga. Finalmente ele conseguiu ajustar o time e o Atlético começou a ter um pouco mais de tranquilidade, com um vento de polpa, né? Vamos dizer assim. E parecia que estava tudo certo. O ano terminou, volto a falar mais uma vez, com aquele vexame perdendo de 4-1 para o Bahia, que lutava a vida, e o Atlético já desmobilizado. Prefiro pensar dessa forma. 3 dias depois eu estava em Salvador e falaram uma série de situações ali, né? Ah, não, o que aconteceu foi isso, o que aconteceu foi aquilo. Acho que o time estava desmobilizado, preciso acreditar nisso e na seriedade disso, obviamente, e eu acredito nisso. Então, eu acho que o time estava desmobilizado e não podia estar. O Atlético lutava, pelo menos, pelo vice-campeonato e foi atropelado pelo Bahia, que julgava a vida dele e precisava se manter na segunda divisão para fazer esse rendimento muito forte que vem sendo feito pelo Grupo City. Aí começa 2024 com o mesmo plantel, né? Com a mesma turma, chegando apenas uma peça importante, melhor jogador do campeonato brasileiro de 2021, jogando pelo Palmeiras, campeão com a camisa do Palmeiras e que, de alguma forma, viria suprir uma lacuna que faltou em 2022 e 2023, principalmente, também. E aí o time não deu liga. Mas me estranha muito a postura do Filipão, porque, como nós sabemos e como já dissemos, é um técnico muito experiente. Esse episódio hoje, isso que aconteceu hoje, pelo menos veio hoje à tona... Não, mas aconteceu sábado à noite, quando o time chegou aqui. Isso, no desembarque da equipe vindo de Brasília, depois da vitória 2-0 em cima do Tabirito. Mas isso é muito sério. Isso é lamentável. É lamentável por várias razões. Primeiro, que o Filipão é funcionário do Atlético. Segundo, que ele é muito bem pago para isso. Terceiro, que ele já tem muitos anos de janela de experiência de saber trabalhar no futebol e conviver com pressão. E quarto, que o torcedor, em momento algum, desrespeitou o Filipão. O torcedor cobrou o prata da casa, Alisson,
que vem entrando muito bem e vem mudando um pouco a história do jogo, vem dando pelo menos um pouco de oxigenação ali, pelo menos um pouco de inspiração para esse time que não cria nada, para esse time que não está jogando nada. Então, o que o torcedor, pelo menos do áudio é o que parece, ele só cobrou isso. Eu falei, o Alisson tem que ser titular, coloca o Alisson e tal. E o cara entrando ali e manda para aquele lugar, mas que horror! Isso é uma falta de profissionalismo que até então eu não via do Filipão. Isso é uma falta de respeito, para não dizer outra coisa. E fica muito claro que o Filipão, pelo visto, está se lixando para que a torcida ache ou deixe de achar. Eu já começo até a pensar que quando o pessoal começa a cobrar Edenilson, ele começa a colocar para pirraçar. Ele já começa a cavar, de alguma forma, um clima, não sei o quê, porque ele é uma pessoa inteligente. Ninguém vai negar que o Filipão é inteligente. Ninguém vai negar que ele conhece o riscado. E tendo esse tipo de postura, que tipo de ambiente que ele está querendo trazer para dentro do Atlético? Está querendo comprar uma briga com a torcida, é isso? Porque se for isso, ele está indo na contramão do sucesso. A menos que ele esteja querendo sair, pegar o boné, cansou, ou, enfim, ou o ambiente lá dentro não está como ele imaginava que estaria quando ele renovou. Agora, não dá para entender. Para dizer o mínimo, ele foi extremamente mal educado, extremamente desrespeitoso. E ele é funcionário do Atlético. Ele deve, no mínimo, respeito ao torcedor, porque nem ofendido ele foi. Então, são por essas e outras que eu não estou entendendo esse Atlético 2024. Começa a se criar um clima onde não existe, pô. Com a experiência dele, bonachão, vamos colocar o menino na hora certa, ô torcedor, vem cá. Com uma postura diametralmente oposta à do Hulk, que você trouxe imagens também exclusivas, como sempre, da porta do hotel, lá em Brasília, debaixo de chuva, mais de meia hora, dando atenção à massa do Galo. É o mínimo que o torcedor merece. E aí tem uma postura injustificada de um técnico campeoníssimo, experiente, desrespeitosa, deselegante, uma falta de cortesia, uma falta de educação, de uma grosseria gratuita. 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 O mínimo que o Felipão devia fazer é pedir desculpa para esse torcedor e para a torcida do Atlético, que toda se sentiu desrespeitada. Bolivar, ele não vai pedir porque eu vou te falar a versão que o Atlético me deu. E não foi isso que está todo mundo falando. Diga lá, né? sou todo Então, ouvido. vamos lá. Qual foi a versão que o Atlético deu? Vou falar, conversei com algumas pessoas que estavam lá hoje. Até conversei com o Beto Guerra à tarde. Que o Beto Guerra me perguntou, porque eu falei isso na rádio. Eu não estava lá. Eu estou passando o que as pessoas que estavam lá do Atlético me passaram. Não conversei com uma, não foi com duas, foram com 3 pessoas que Você me pode falaram falar o nome? Não, que me falaram a mesma coisa. Me falaram o seguinte: tinha um rapaz que estava lá gritando, titular, Alisson titular, Alisson titular, beleza. Na hora que o Filipão foi entrar no ônibus, um outro rapaz estava no fundo, mandou o Filipão para aquele lugar e começou a xingar o Filipão. O Filipão respondeu ao cara e entrou no ônibus. Agora, o áudio desse cara, então, não vazou? Não, porque o cara estava atrás de quem estava filmando. Tanto que você não pega o áudio, você não pega o que o Filipão fala. Você também não escuta o que o Filipão fala. Todo mundo faz uma leitura labial do Filipão e todo mundo deduz que o Filipão xingou, porque aí os torcedores estão atrás, gritam assim: ele xingou a gente, ele pode xingar, pau. Mas aí você pega os seguranças do Atlético e vê a reação, o William, que está atrás, e vira e fala assim: mas você falou primeiro. Você falou primeiro. Aí o Rafael vira e fala: mais respeito, tem que ter respeito. Então, assim, o que me passaram? O Filipão não agiu da maneira que ele agiu por conta do negócio do Alisson. Não foi isso. O Filipão, ele reagiu a um torcedor que o xingou. Ponto. Acho que ele tá errado do mesmo jeito.
Eu Eu também acho acho que que ele está errado do mesmo jeito. ele não Mas tem que bater boca com o torcedor. Mas também acho que o torcedor, às vezes, tem que ter mais respeito. Por quê? Só para deixar uma coisa clara, antes que o chat venha me bater, papau. Não sou advogado, Filipão. Eu estou passando aqui o que eu ouvi. Aí tem gente que vai falar, o Ítalo Andrade falou a mesma coisa que o Beto Guerra falou. Mas você acredita nisso? Acredito. As 3 pessoas que eu conversei do Atlético, eu tenho plena confiança. Sabe por quê? Porque quando a coisa está ruim, eles também me falam. Eles já me falaram de coisas ruins. E eles querem sempre o bem do Atlético. E a maneira com que eles falaram comigo, um até me procurou, ele falou: "Cara, eu tô muito chateado". Sabe por quê? Porque eu tô vendo que eles estão fazendo a caveira do Filipão e dessa vez, ele não tem culpa. Ele quem tem está culpa de fazendo a ter caveira do Filipão, Brenão, para ficar a claro? torcida, Eles estão fazendo? a rede social, a rede social tá fazendo a cabeça do Filipão. Esse evento viralizou, tá todo mundo metendo pau no Filipão. Olha quantos fora Filipão tem aí no chat por conta disso, né? Não só por conta disso, mas isso movimentou as redes sociais. Todo torcedor do Atlético que viu o vídeo ficou indignado. É lógico. Você imagina, Claro, o Filipão chegar igual você tá indignado aqui. Só que é o que o claro, cara me falou. Breno, dessa vez não é justo. O Filipão errou de ter respondido ao cara. claro. Mas o cara xingou ele primeiro. E aí são que nem sabe, ele falou, ainda nem sabemos se todos são torcedores do Atlético, porque ali, quem estavam ali não eram torcedores. Ali é um ponto de táxi e de aplicativos que De tem aplicativo. no aeroporto de Confins. Os caras estão sempre lá. E os caras já tinham falado, ó, se não vencer, nós vamos pedir sua cabeça aqui. Eles ficam com esses gritinhos pro Filipão quando o Filipão passa lá. Aí o cara me disse, olha, Filipão, cara, chegar essa hora que ele chegou, o estupim dele já é curto, com a idade que ele tem, pô, vira uma bomba, né? E virou a bomba que ficou. Aí entra a parte que eu quero falar. É, gente, a percepção que eu tenho é que o Filipão está com a tolerância zero. O cara vai aposentar no final do ano, Bolivar, sabe? Isso tem para mim, na minha percepção, tá? Para minha percepção. Para mim isso tem um peso. Eu acho que o Filipão, e aí para os idiotas e bobos, eu vou me dar, aqui ó, eu vou me dar ao prazer de falar isso para algumas pessoas, como esses que estão chamando aí, passa pano. Preste atenção no que eu vou falar agora, antes de você, Zé Mané, me chamar de passa pano. Eu tô ficando puto com os caras que ficam me chamando de passa pano sem me ouvir falar, antes de eu falar. Porque eu vou fazer uma crítica ao Filipão aqui. Eu acho que o Filipão tá nem aí pro Atlético, cara. Eu acho que ele não tá nem aí. Estaria Tá aí. entendendo? Eu acho que ele senta na coletiva e ele não tá nem aí, ele não pode ser criticado, entendeu? Eu acho que ele já chegou no estágio que é assim, cara, eu sou campeão do mundo, eu vim pra cá. Ah, vai me encher o saco? Eu vou embora. Foda-se, não faz diferença pra mim, não. Eu vou aposentar daqui a pouco, sabe? Eu acho que é isso. É a Mas minha aí, nesse caso, percepção. Brenão, E mas pra eu mim tenho tá essa tudo sensação. errado. Pra mim tá tudo Aí, errado. Ele aí deveria ter nesse, uma preocupação de dar uma satisfação pro torcedor. Ele não pode chegar e falar assim: se a torcida me cobra, o problema é deles. Não! Não! Quem move o Atlético é a torcida do Atlético. Aí me perfeito, falam, o Filipão sempre foi assim, ele sempre foi mal-humorado e tal. Beleza, mas aqui no Atlético isso não encaixa. Pode encaixar no Cruzeiro, na seleção brasileira, no Palmeiras, no Grêmio. Pode no ser. Grêmio. Aqui não encaixa. Aqui o cara tem que, primeiro, respeitar o Atlético a ponto de chamá-lo de Galo, não de Clube Atlético Mineiro, porque só existe um Atlético. Essa é a Perfeito, concepção do Bruno. torcedor, entendeu? É. Então não adianta. É o jeito do Filipão? Beleza, mas o jeito dele não encaixa aqui. E o que eu percebo é que, quando ele vai pra coletiva, e aí critica, ele fala, ele começa que ele fala assim, né? Ele tem marido de ser, que ele fica puto. Cara, eu tenho uma relação com ele que eu aprendi a lidar com ele. Eu aprendi a lidar com o Filipão, Você conquistou o entendeu? respeito dele. Eu aprendi a lidar. Só que eu não concordo com as maneiras com que ele age. Eu acho que ele tem que dar mais satisfação ao torcedor. O torcedor quer saber o que está acontecendo no Atlético. Se a imprensa não pode ir ao CT, ele tem que falar. Ele tem que falar. Senão, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ficar aqui conjecturando coisas que às vezes não existem. E ele tem esse poder de falar. Agora, o torcedor também tem que entender que o Cudê saiu daqui porque o estupim dele com o torcedor ficou desse tamanho. Porque o torcedor jogou cerveja no Cudê. Isso não se faz. Aqui foi estopim. Isso não se faz.
Eu tomei uma copada de cerveja da torcida do Atlético outro dia no Clássico, que eu fiquei indignado. Indignado. Não era para acertar em mim, né? Mas acertou e eu fiquei puto. E aí eu fiquei imaginando o seguinte: em mim foi sem querer. Imagina quando o cara recebe e é por querer, né? O Cudê tinha toda a razão de ficar indignado, né? O Filipão, já me falaram que ele fica muito incomodado porque atrás do túnel dele ficam gritando e xingando ele o jogo todo. Isso incomoda ele. Então, quer dizer, essas Pô, mas coisas. então o Filipão, aqui, na boa. O Então, desculpa Filipão te não tá para interromper, ser Brenão. treinador mais, Pô, não, então, Bolivar. você tá, Não Filipão. Com todo mais. respeito à história, O Filipão Filipão, já tem, acabou, ué. cara. Eu estou precisando A de um verdade. técnico para levar a gente à conquista. Se ele tá ali, Ô, Bolivar, para mim, a tá como verdade, fez, ué, a segue seu verdade é preço que, também, a então. verdade é que Pronto. desaposentaram o Filipão, Bolivar. É. Desaposentaram o Filipão, né? O Então, Filipão tem cumprisse. 75 anos. Eu sei, mas cumprisse o contrato, então, em 2023 e pronto. Falou, não aguento mais, todo saco cheio e tal, eu quero descansar. E não ficar aqui também, recebendo um baita salário. Ele não está aqui fazendo favor para ninguém, não. Ué. Ele não está fazendo Então, favor para ninguém, não. Ué. então, só para resumir o que eu penso, eu acho Fico que o jogando uma Filipão, bolinha. eu acho que o Filipão não tá nem aí pro Atlético. Não tá nem aí Não para as parece. críticas. Não tá nem aí na hora de dar coletivo, sabe? Eu acho que ele não tá nem aí no aspecto de tô respeitando ou não tô, é o meu jeito. Eu acho que às vezes ele parece se sentir maior do que o Atlético, por ele ter sido campeão do mundo e tudo. E ele tem que entender que não é assim. Ele tem um respeito, claro que ele tem. Ele é conhecido mundialmente. Mas se ele tá aqui, e sabe o que me lembra, Bolivar? É aquele cara que é funcionário público e que ele vai chegando e faltam 6 meses para ele aposentar. Entendeu? 6 meses para aposentar. Aí o chefe dele fala assim: faz isso e aquilo. Ele, não, beleza. Fazer o quê? Que 6 meses eu vou aposentar. Pede pro outro cara ali. 6 meses eu vou aposentar. Me deixa quieto aqui. Me deixa de boa. Aí na hora que alguém cutuca você lá, você vai e retruca. Porque quero ver me demitir. Eu sou funcionário público. Eu tenho estabilidade. Né? Então aí ele vai. Essa é a sensação que eu tenho. E aí, então, só para poder esclarecer, senhores. Quem tem que resolver isso não somos nós, youtubers, não é o Bolivar, que é conselheiro, não é o Vitor, que é diretor de futebol, é os donos do Atlético. É lá em cima. Porque não vem alguém querer colocar no colo do Vitor essa responsabilidade agora, porque o Filipão já estava aí antes. E o Vitor Mas, está assumindo agora com o aval do Filipão. E como que o Vitor, depois que o Filipão dá uma entrevista dessa, para poder brindar o Vitor como ele fez, vocês acham que o Vitor vai chegar e vai se indispor com o Filipão? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Isso tem que partir lá de cima. Como tudo do Atlético que acontece, parte lá de cima. Como o aumento do estacionamento partiu lá de cima. E aí, ó, faz, ninguém discute. Faz, tudo. O Vitor é diretor de futebol porque partiu lá de cima. É isso. É isso. Agora, numa boa, é chover no molhado a gente ficar aqui querendo que o Filipão melhore o tratamento com o torcedor, porque ele não vai. Melhorar o tratamento com a imprensa, não vai. Agora, por que eles não fazem isso? Porque eles têm a expectativa que dentro de campo ele vai dar resultado ainda, como deu ano passado. É só isso. Nada mais. Nada mais. Agora, se não der. eu acho que você faz uma leitura muito precisa. Eu acho que está muito próxima da realidade. E eu lamento profundamente, porque é uma temporada importante. O Atlético vem de 2 temporadas, 2022, 2023, que ficou pelo caminho precocemente, tanto na Copa do Brasil como na Libertadores, né? Então imaginávamos que o caminho das conquistas em 2024, o apetite estaria de novo presente, né? E pelo visto, nós estamos comandados por igual você falou, por um grande tempo, com uma grande história, mas que se acha maior do que a própria instituição. E isso ele nunca será. Com todo o respeito que eu tenho pela história dele, mas ele vai ter que ter respeito pela nossa também. E pela nossa torcida também. Entendeu? Então, eu acho que é importante avaliarmos. Eu acho que a diretoria, claro que está avaliando isso. É claro que o Mineiro vai ser decisivo em relação à continuidade dele ou não. Agora, ainda que conquiste o Penta,
Se a postura for detectada nesse sentido, como quem diz, estou cansado estou cansado e estou cumprindo meta aqui, ele tem que tomar uma posição. Não dá, Brenão, para a gente ter à frente um técnico caro como Luiz Felipe Scolari, goiano que ganha, tá certo? E com uma postura como essa. O mínimo que se exige de um profissional desse é respeito. Independentemente se o torcedor falou ou deixou de falar, faltou respeito. Isso. E só para fechar aqui, eu não estou aqui falando tudo que eu penso para poder torcedor mudar ou não mudar de opinião. Não, cada um tem a sua opinião. Eu só estou aqui. O Bolivar me falou qual que é a minha leitura que eu tenho a respeito disso. Essa é a leitura que eu tenho. As pessoas dentro do Atlético respeitam o Filipão? Respeitam. Respeitam o Filipão. Ele trata bem as pessoas de dentro do Atlético, os funcionários do dia a dia? Trata muito bem, todo mundo me fala isso. Todo mundo é fã do Filipão lá dentro. O problema dele, para mim, é o externo. É o externo, é o para fora. Por quê? Porque quem está lá dentro convivendo com ele não o critica. Quem critica é quem está do lado de fora. Né? É quando chega numa coletiva, é quando o torcedor vai, é quando o torcedor vai um jogador dele e ele fica pé da vida. E o Filipão tem por característica brindar a todos, né? Ele blinda a diretoria, ele blinda os jogadores, ele blinda tudo. Então assim, ele tem esse lado dele de ser o paizão, mas o paizão da equipe dele, né? Lá dentro do vestiário. O problema é o fora, é o externo. E às vezes ele tem que entender que nem sempre ele é o dono da razão. O Não. time tá jogando mal, todo mundo tá vendo. Ponto. Todo mundo tá vendo, né? Só que ele tem a experiência. O Cláudio vira na entrevista e começa falando assim: pô, você como um cara experiente, papão. Eu sou experiente, mas eu sou humano. Peraí, cara. É só se virar e falar assim: eu sou experiente e vou tentar resolver isso. Sou pago pra isso. Você não pode virar, eu sou experiente, tô humano. Tipo assim, sabe, não tem jeito, não vou fazer milagre. Mas, pô, Filipão, peraí, cara. Você pode pedir contratação pra diretoria, né? Você pode colocar o cara que você quer para jogar. Você pode, né, mudar o seu esquema a hora que você quiser. Pô, cara, então não vem com essa de que, eu sou humano. Não, você é o humano que tem o poder dentro do Atlético. Se tá ruim, senta com a diretoria, conversa e tenta melhorar, né? Você não tá satisfeito com o elenco? Não vem descontar na imprensa ou no torcedor. Pede contratação. Se não te der a contratação, vai embora, cara. Pra que você vai passar raiva na cidade que você tá? Mas o que eu percebo é o seguinte, Bolivar, a impressão que eu tenho, eu sei que ele quer reforços, mas aí na hora que a gente chega e pergunta, ele blinda. Por quê? Porque ele tem medo de falar assim, eu quero, e aí depois a gente cobrar da diretoria, a diretoria não dá, e aí fala, o Filipão falou que a diretoria dá, a diretoria não quer. Ele não quer expor a diretoria. A impressão que eu tenho é essa. E aí, às vezes, ele entra até em contradição. Porque ele fala que está satisfeito com o elenco. Aí eu perguntei para ele se ele queria alguém para o lugar do Pavão. Ele vira e fala assim: não. Mas a diretoria está observando tudo aí. Ela está entendendo como é que é a situação. Tipo assim, eu acho que eles vão trazer, mas ele tem medo de falar. Eu pedi, eles vão. Porque se os caras não trouxerem, todo mundo vai cair de pau na diretoria porque ele falou. Sabe? Então essa mania dele às vezes de blindar, sabe? Não é legal. E eu sei o seguinte, aqueles que falam também, mas o Filipão é Maria. Ele não é cruzeirense, o Filipão é gremista, ponto. Ele é gremista. Ele sofre pelo Grêmio, ele torce pelo Grêmio, não é cruzeirense, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Colocar esse mito aí, ele tá nem aí pro Cruzeiro. Ele não tá nem aí pro Atlético, muito menos pro Cruzeiro. Se eu posso dizer para vocês, se eu tenho certeza absoluta, ele é gremista. Isso eu vi lá, quando foi no Grêmio, que ele pergunta todo mundo, é idolatrado e tal. E ele pode torcer para quem ele quiser. Se ele for profissional aqui e fizer o papel dele, né? Essa é a questão. E tiver respeito com a instituição e a sua torcida, não há problema nenhum. Agora, eu só acho que outros tempos, talvez ele parasse, Bolivar, para poder pensar um pouquinho e tentar arrumar uma solução. Só que hoje eu acho que ele não está nem aí para pensar numa solução. Tipo assim, Esse é o vocês problema. estão de saco cheio de mim? Me manda embora então. Mas esse é o Gente, problema. dinheiro não faz diferença pro Filipão. Entendeu? Não faz diferença pro Filipão, né? E o Sid Clay ainda tem Agora coragem de um falar que estão time passando julgando. pano pro Filipão. Agora um time competitivo, ele está como técnico do Atlético ainda.
Ele continua sendo o técnico de uma das maiores equipes do mundo, que tem ambições numa temporada que acabou de começar. Então, Brenão, se ele, para ele não faz diferença isso, aquilo, para a gente faz. Então, eu acho que o mínimo que deveria haver da parte dele, gente, olha, eu tentei, eu ia até o final do ano, renovei o contrato até final de 2024, mas eu estou cansado, eu estou saco cheio, eu estou Mas você perdendo a sabe razão que é por isso causa que eu disso. acho que vai Então, acontecer? Você sabe que eu acho que isso vai mas é acontecer? melhor. Seria Aqui, mais ó, justo, mais honesto da parte dele. vou Então, essa situação profetizar. nesse sentido. Vou profetizar. Eu não acredito que o Filipão será o técnico do Atlético para o Brasileiro. Mas não acredito que o Filipão vai ser demitido. Eu acho que ele vai chegar no estádio que ele vai falar assim: olha, não tá dando liga. Olha, vamos fazer o Cansei. seguinte: cansei, pau. Perdemos aí a semifinal pro Mineiro, pro Cruzeiro, não foi agradável. Então eu Ah, acho que que eu isso, vou Brenão? conseguir. Vai, Não, Brenão, tô dando um bateu, exemplo. vai. Tô dando um Tá exemplo. doido. Se for ruim, calma que eu não dei o outro lado do exemplo. Tô dando o Não. primeiro. Perdemos pro Cruzeiro na semifinal e tal. Então, olha, sinceramente, eu não consigo extrair nada desse time mais e tal. Acho que é hora de eu sair. Como um acordo, ele sai. Ou então, fui pentacampeão. Gente, eu entendo o seguinte: o meu objetivo eu já cumpri. Era ganhar um título com o Atlético, sou pentacampeão. Agora eu vou sair, porque eu acho que eu não tá sendo mais, tá sendo desgastante. Eu acho que o Filipão não vai ser o Atlético, o técnico do Atlético no brasileiro. Sendo bem sincero com você. Então, e se você, que além de atleticano, além de jornalista, faz esse grande trabalho de acompanhar o Atlético, está com esse feeling, eu imagino que os diretores também estão. Então, tomara que já estejam conversando, ao meu sentir, me perguntaram se eu fosse presidente do Atlético, quem eu traria? Alex Estilo, Cuca. Não, e vai ser. Se o Filipão Cuca. sai, o Cuca vai Porque ser o um técnico do time Atlético. desse, um timaço desse. Esse time do Atlético é muito bom. Tá jogando essa bolinha aí, mas o time do Atlético é bom. Esse time do Atlético na mão do Cuca aí, vem coisa grande aí. Então, se o negócio é nesse sentido, ganha o pentacampeonato. Filipão, obrigado, serviços prestados. Temos o Filipão aqui no hall, passou como grandes treinadores passaram, Mestre Santana, Babatana, Procopio Cardoso Neto, e os nosso querido campeão da Copa do Brasil, Levi Coupe. Então, tivemos grandes treinadores ao longo da história, entre eles Luiz Felipe Scolari, um abraço, técnico pentacampeão, e vida que segue. Porque do jeito que está indo, Brenão, realmente não está legal. E realmente fica muito evidente que o Filipão está cansado e está cumprindo tabela aí também, então não sei por quê. Porque não precisa de dinheiro mesmo, já é um senhor de 75 anos, né? Não conhece pressão, desconhece pressão de torcida, não faz questão nenhuma de ser simpático, né? E pelo visto, e se ele fizesse tudo isso, tudo bem. Se o time estivesse jogando bola. Agora, não está treinando também, não. A sensação que dá é que está distribuindo camisa no treino e pronto. Porque não tem cabimento. A falta de futebol que o Atlético ainda não apresentou. Jogou um futebol razoavelmente contra o Democrata, verdade seja dita, ganhou de 4-0, jogando na arena e tal. Mas a gente sabe da fragilidade do time Democrata. Todos os outros jogos, mesmo que ganhou, como o Atlético, empate com o Tom Benz, ganhou do Atlético, ganhou do próprio Democrata, mas todos, o Atlético jogando muito abaixo da crítica. Sem jogada, sem infiltração. Jogadores são bons de bola. Você não vê os caras se comunicando em campo. Você não vê uma coisa ou outra. Você não vê uma jogada de profundidade. Você não vê uma jogada trabalhada. Aliás, vê quando entra o menino Alisson. Igual aquela triangulação, aquela tabela que ele faz com o Paulinho e vai na rede. Igual quando ele recebe a bola, ele serve o Paulinho e chuta por cima. Mas, poxa, é muito pouco. É muito pouco o que o Atlético está apresentando até agora. Eu estou muito preocupado. Eu sei que o futebol dá uma liga da noite para o dia. Ganha um clássico contra o Coelho, pega um Cruzeiro na semifinal, né? E aprende, ou lembra como é que se joga clássico, e vai para uma final e tal. Pode ser que dê liga. Mas, por enquanto, está preocupante. O Atlético está feio, com um buraco no meio. Esse é o Atlético 2024 até agora, Brenão. E
sendo bem sincero, senhores, a gente tem que entender que antes do campeonato mineiro terminar, não vai acontecer nenhuma mudança, né, Bolivar? Cá para nós, né? Eu acredito que não. Não vai, É, né? Ninguém vai não vai, mudar não. no meio de uma Não, competição. Agora, não. se não tiver êxito no Campeonato Mineiro, eu acho que o Filipão cai. Eu acho que ele não, se não for campeão mineiro, cara, eu acho que dificilmente ele fica no Atlético, né? Mas aqueles que estão aí querendo pressionar, fora Filipão, não sei o quê, cara, faltam 2 rodadas para acabar o Campeonato Mineiro, gente, né? Para a primeira fase, né, do Campeonato Mineiro, né? E aí você tem mata-mata. Então, assim, aí os cara vai quem que chegaria aqui o Atlético não vai fazer mais isso, sinceramente, com todo o respeito que eu tenho a todos que pensam nisso, porque se o Atlético faz, Bolivar, se o Atlético age por causa de uma comoção pública e demite o Filipão agora, a SAF vai estar mostrando que ela está agindo como qualquer outra, Claro, falta de eh, convicção. po Claro, falta de não pode de convicção, jeito nenhum. falta do profissionalismo que a SAF está pregando, De né. Então planejamento e assim, tudo mais, de claro. planejamento. A SAF não vai fazer isso, a SAF ela e até mais, porque eu volto a dizer aqui, que todo mundo ainda não às vezes não se apercebe. Para a SAF, o Filipão é líder do grupo, está classificando para a semifinal, ele está fazendo o papel dele, entendeu? Pode não estar jogando bem, e para eles ainda, eles têm expectativa. Se o Atlético não estivesse em primeiro do grupo, se o Atlético não estivesse classificando, aí é outra história. Mas o Atlético está vindo de uma vitória. E sabe qual é o problema? Eu aposto com você, os diretores vendo a nossa live aqui, eles estão assim, pô, Jimmy, nós ganhamos, vocês estão aqui falando isso? Nós ganhamos, vocês estão aí discutindo. Por quê? Porque eles têm um entendimento, eles têm uma convicção deles no elenco e tudo que é diferente da nossa, de que esse time, quando chegar na semifinal, Bolivar, vai deslanchar e vai ser campeão mineiro. Tomara, mas nossa Com torcida é nesse todo. sentido. Bolivar, Mas, todo mas o mundo que eu futebol até converso. agora. Não foi, mas todo mundo que eu converso dentro do Atlético, se você perguntar qual a sensação que você tem, a sensação que eu tenho é essa. De que todo mundo tem essa certeza. De que, olha, quando chegar a semifinal, aquela coisa do Ronaldinho, quando tá valendo, sabe? Tá valendo. É isso. Agora, vamos aguardar, porque com esse futebol que tá jogando aí, eu temo pelo pior na semifinal. Ô, Bolivar,